Está no ar mais um programa Vereadores em Foco, produzido pela Câmara Municipal de Campo Grande. Nesta edição, vamos conversar com os parlamentares sobre suas atuações nos 2 anos de mandato e quais são os seus próximos projetos para a cidade. Hoje estamos com o vereador professor João Rocha, do Partido Progressistas. Ele está no seu 4º mandato, foi presidente da Câmara Municipal, já atuou como secretário municipal e estadual de esporte e integra atualmente as comissões permanentes de controle da eficácia legislativa, transporte e trânsito, legislação participativa e de ética e decoro parlamentar. O esporte e a educação estão entre suas principais bandeiras. Obrigada, professor João Rocha, pela sua participação hoje aqui com a gente no Vereadores em Foco. Eu que agradeço, Dai, a oportunidade de estar participando desse programa, saudar todos aqueles que estão nos acompanhando e que acompanham esse programa de extrema importância para a população, uma vez que neste momento nós temos a oportunidade de apresentar o resultado dos nossos trabalhos a todos os campograndenses que realmente nos escolheram para que estivéssemos lá na Câmara cumprindo com as nossas obrigações parlamentares. Realmente fazer uma prestação de contas do trabalho realizado ali na casa. Fique por dentro do dia a dia do Legislativo pelas redes sociais ou acesse o site. Você também pode entrar em contato com a Câmara Municipal pelo WhatsApp 3316-1610. Bom, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo falando a respeito do esporte, que é uma marca, né, da sua trajetória profissional mesmo, pessoal até mesmo, né, como professor de educação física, atleta, judoca. Quais são as principais ações e projetos, né, voltados para esse setor, João? É extremamente importante você construir uma história dentro de um segmento e onde você atuou nas mais diversas fases e etapas, como você agora coloca, e que acabou nos levando a buscar um espaço dentro da política, né, para que pudéssemos estar promovendo apoio e transformações, né. Nós temos atuado fortemente junto ao Poder Executivo, no sentido de apoiar as federações, os clubes, associações, apoiar os atletas, leis que venham a beneficiar, como a lei de apoio financeiro aos atletas, que nós também ajudamos a aprovar na Câmara, o plano para o desenvolvimento do esporte em Campo Grande e também as medalhas de méritos para que nós possamos reconhecer aqueles que se destacam e que bem representam Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Brasil, quer no cenário nacional e internacional das mais diversas modalidades esportivas. E estar atuando fortemente junto aos setores específicos, tanto da educação quanto do esporte, junto aos secretários, junto ao executivo, fazendo as reivindicações que nós entendemos importante para o esporte e também que nos chegam na forma de solicitação, uma vez que nós sempre estamos abertos a receber as pessoas que nos procuram, porque é a nossa obrigação, muitas vezes não conseguimos atender, mas no mínimo temos que receber. Então, dessa forma, nós temos atuado e buscando contribuir com esse segmento que é tão significativo na nossa vida, na nossa história. Em relação a esse projeto que você citou, que é o Auxílio Atleta, né? Você acompanhou toda essa tratativa. Como que esse auxílio, né? Como que a pessoa consegue ter acesso a esse benefício aqui no nosso município? Em verdade, há necessidade de se fazer um cadastramento junto à Funesp, né? E lá nós vamos estar sempre também, é importante a participação do parlamentar, que é a hora que você vota o orçamento municipal, que vai definir o volume de recursos destinados a esse segmento, e o secretário, presidente da Funesp, ele vai estar com toda a sua equipe fazendo uma triagem no sentido de ser justo e criterioso para poder atender aqueles que realmente necessitam receber esses recursos para participar dos eventos. Além desse incentivo, né, aos atletas, né, esse fortalecimento do esporte em si, você sempre também identificou, caracterizou essa questão do esporte na questão da saúde, né, na questão da área social, né? Qual que é a sua avaliação profissional em relação ao esporte, né, ser fundamental aqui no nosso município? Nós ficamos muito felizes pela nossa participação lá no início, junto
as unidades de saúde, quando implantamos as primeiras academias ao ar livre, levando a atividade física aos bairros, né, de forma orientada, para que pudesse estar trabalhando a educação física, o esporte, a atividade física, de forma a promover a saúde, né? Não a curativa, mas a preventiva. Então, o esporte é uma ferramenta extremamente importante neste aspecto e também nesse viés. Nas questões sociais, as mais diversas escolinhas, oportunidades de crianças estarem participando também de várias modalidades esportivas, com incentivo da Câmara de Vereadores, com a atuação do Poder Executivo Municipal, ocupar o tempo livre dessas crianças, atividades para os idosos, que vão se tornando ociosos. Então você precisa estar oferecendo essa oportunidade de convivência em grupo para que a autoestima seja resgatada e que os idosos possam se sentir úteis e sentir vontade de viver. Então eu entendo que o esporte, a atividade física é uma ferramenta fundamental nessas questões sociais. Em relação a essa questão da área social, é uma luta sua que foi concretizada, foi a criação do Centro de Treinamento de Ginástica, que inclusive leva o nome da professora Rose Rocha. Quantos alunos, né, são atendidos nesse local hoje? É um espaço extremamente importante, porque ali, além de atender o alto rendimento, que são atletas de competição, também ele abre uma oportunidade na base para que as crianças possam praticar especificamente essa modalidade esportiva. Hoje estamos em torno de 400 crianças sendo atendidas no Centro de Aperfeiçoamento Técnico, e também nós temos uma atuação forte na busca de recursos para a construção da pista de atletismo lá no Parque Ayrton Senna, uma pista de alto nível, de padrão internacional, que veio a suprir uma lacuna para os atletas da modalidade de atletismo que tinham dificuldades para os treinamentos. E mesmo treinando, quando então eles vão participar de eventos nacionais e internacionais, eles vão participar num piso diferente do que eles treinam. E com a vinda dessa pista para o Parque Ayrton Senna, eu acredito que foi extremamente importante para o desenvolvimento, para a evolução do atletismo em Campo Grande e também Mato Grosso do Sul. Durante os seus mandatos, né, você já beneficiou mais de 60 entidades com o Fundo Municipal de Investimentos Sociais, que é o FEMIS. O que você destaca desses benefícios aí para essas entidades que foram contempladas? Acho extremamente importante você olhar o terceiro setor de forma que ele seja um instrumento que contribui com o poder público. O poder público não dá conta de tudo. Então nós temos entidades sérias, entidades responsáveis, dirigidas por pessoas que têm compromisso com a causa, com a sociedade, e nada mais justo no momento em que nós temos possibilidade de liberar emendas, liberar recursos, para que essas entidades possam dar um atendimento melhor, com mais qualidade, com mais atenção a esses que são usuários dessas entidades e que ali recebem todo um atendimento diferenciado. Então é justo que nós, parlamentares, possamos estar entregando esses recursos, essas emendas a essas entidades que têm uma história de ajuda e de apoio àqueles que podem menos. Em relação às emendas, né, o orçamento agora de 2023 foi aprovado com diferencial, né, que são as emendas impositivas. O que você destaca dessas suas emendas destinadas no orçamento de 2023? Primeiro, as emendas impositivas, elas são importantes. O termo até um pouco pesado, fala impositiva. Porém, é importante, porque senão o vereador ele pode estar falando bastante, legislando bastante, mas ele precisa também participar de ações mais concretas no sentido de se efetivar as suas propostas, os seus sonhos, que é beneficiar a sociedade. Com essas emendas impositivas, nós, no caso, encaminhamos as nossas emendas no sentido da reforma do posto de saúde ali da Vila Carvalho, que atende, é uma região onde se tem um grande número de idosos e nós temos que preparar aquela unidade para poder estar dando esse atendimento de saúde, de prestação de serviço na área da saúde aos idosos. E também na conclusão do estádio de beisebol, que eu vejo de fundamental importância, é uma modalidade, parece que não, mas muito praticada em Campo Grande pela nossa história, a história da grande quantidade de nipônicos, né, que
que contribui com, inclusive, a formação da cidade, da nossa cultura, e ali nós destinamos parte dessas emendas. Não é muito, mas eu creio que a gente pode avançar bastante. Há um bom entendimento com a prefeita Adriane Lopes, no sentido de que nós possamos avançar com essas emendas impositivas. João, você esteve à frente da presidência da Câmara Municipal entre 2016 a 2020, né? O que você destaca aí de legado deixado desse período da sua gestão à frente, né, da Câmara Municipal? O maior legado que eu acredito foi a possibilidade de se manter um relacionamento extremamente positivo e harmonioso entre o Executivo e o Legislativo, onde cada um tem o seu papel definido, mas que precisam estar em consonância. E durante esse período nós tivemos realmente um bom relacionamento, em certos momentos um pouquinho mais de dificuldade, outros com mais facilidade, mas nós nunca perdemos o foco do entendimento que é a nossa obrigação. Somos homens e mulheres, tanto no Executivo quanto no Legislativo, eleitos para cuidar da cidade, para cuidar das pessoas. Não é nesse momento que você pode, em detrimento ao cidadão, você colocar a política em primeiro lugar. Nós temos que colocar as pessoas em primeiro lugar. Entender que a política é consequência de um trabalho bem realizado. E na função de presidente da Câmara, é fundamental que o presidente possa estar fazendo essa interlocução com o Executivo, que haja esse respeito mútuo e também a integração com os pares, com os outros vereadores. A harmonia na casa, evidentemente que cada um ali representa um segmento, são ideias diferenciadas, porque a gente sempre diz assim, não tem como você liderar líderes. Lá estão homens e mulheres que são líderes nos seus segmentos, nas suas comunidades, então você tem que dar a oportunidade, o espaço, para que as ideias dos parlamentares elas possam ser afloradas, serem discutidas, isso é a democracia. E eu acredito também, em termos de realização, fiquei muito feliz tendo a oportunidade de reformar a Casa de Leis de Campo Grande, colocando acessibilidade, que é uma casa que cobra acessibilidade, mas à época não tinha essa acessibilidade, um ambiente melhor de trabalho para os vereadores, para todos os colaboradores da casa. Então, nós também conseguimos implementar essas reformas e estamos felizes no mandato, né? Independente de presidente ou vereador, nós temos que entender qual é a nossa verdadeira função em determinado momento. Houve um momento em que estávamos na função de vereador e presidente da Câmara, que é fazer a gestão da casa. E agora é a função de vereador, que nós estamos continuando com muita felicidade, com muita satisfação em poder estar prestando a nossa contribuição como homem público. Como você mesmo destacou agora em relação a essa harmonia, né, com o Executivo, como que você vem mantendo, né, esse contato agora com a nova prefeita, né, Adriane Lopes? Um relacionamento bastante saudável, né? Temos já um conhecimento de longa data, né? E agora ela chegando ao comando da nossa cidade, precisa ser ajudada, precisa ser apoiada, né? E é responsabilidade e obrigação da Câmara de Vereadores estar junto com a prefeita, e assim nós estamos atuando, para que ela possa fazer as melhores entregas, para que ela possa realizar um mandato de resultados, de entrega, porque isso é bom para a cidade. Se é bom para a cidade, bom para as pessoas, com certeza também é obrigação, como já disse, nossa e também da prefeita. Então eu entendo que os momentos muitas vezes são difíceis, mas nos momentos difíceis é que nós precisamos estar mais unidos para poder atravessar esses momentos e construir um futuro melhor para a nossa cidade. Lembrando que você pode acessar todos os conteúdos da Câmara pelas redes sociais, o Câmara CGMS. Bom, voltando agora o nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouquinho a respeito da educação, que também é um outro ponto forte da sua atuação, né? Quais são aí as necessidades para o fortalecimento desse setor aqui no nosso município? Você tocou num ponto extremamente nevrálgico. Hoje nós vivemos uma realidade muito diferente, né? O tempo que eu estudei, o tempo que eu dei aula e o tempo em que nós estamos, onde os netos já estão nas salas de aula. As coisas mudaram muito com a tecnologia, a evolução é monstruosa, nós temos que concorrer com outros estados e com outros países, e há um momento de uma grande reflexão na questão da educação,
E esse momento nós temos que estar fortemente focados, e esse é um grande desafio que eu tenho como pessoa, né, de poder estar dialogando e buscando avançar na questão da educação atual. Qual é a educação que nós temos que oferecer às nossas crianças para que elas possam, na fase adulta, ter verdadeiramente competitividade no mercado de trabalho, tanto interno quanto externo. Então eu creio que é um momento de grande reflexão, tenho um compromisso nesse sentido. Acredito que nós podemos avançar muito na qualidade da educação da rede pública municipal, no sentido de nós estabelecermos metas de avanço com o estudo na tecnologia. Hoje, todo lugar que você vai, a tecnologia da informação comanda tudo. E nós estamos verdadeiramente preparando as nossas crianças para enfrentar esse mundo, né? E também, quando chegar nas universidades, as universidades estão prontas, preparadas. Cientificamente, nós estamos avançando nesse sentido, ou nós vamos estar sim, sempre atrás. E com a velocidade com que hoje as coisas acontecem, nós não podemos perder mais tempo. Nós temos que avançar de forma significativa, não é fácil, entendemos, não se muda do dia para a noite, precisamos dar os primeiros passos nesse sentido de melhor capacitar e melhor oferecer equipamentos para que as nossas crianças possam estar preparadas para o futuro. Além dessa questão do fortalecimento em si, do ensino, a gente vem acompanhando casos cada vez mais recorrentes, que é a violência dentro das escolas, né? Como a gente pode se antecipar, né, trabalhar essa questão da segurança, tanto dos professores como dos alunos? Daí eu entendo que tudo que ocorre vem da origem, né? A origem é a perda da família, sabe? A célula principal de uma sociedade é a família. E hoje a família está desestruturada. E a consequência dessa desestruturação familiar, ela acaba chegando em todos os segmentos da sociedade, por conta de que as referências, os princípios, os valores, eles estão se perdendo. E as crianças estão também perdidas. Elas estão sem limites, estão sem orientação. E eu entendo que nós precisávamos refletir nesse sentido. Tem a questão da religiosidade, né? A questão de oportunidade de emprego e renda, a oportunidade de melhores moradias, a oportunidade de trabalho. Então eu entendo que nós precisamos fazer uma revisão geral em termos de sociedade. Que sociedade nós estamos vivendo? O que nós podemos fazer enquanto homens públicos, mulheres públicas, para melhorar a sociedade como um todo? Os exemplos estão aí. Essa pandemia que atingiu o mundo inteiro, né? Foi um momento de comoção mundial. E eu creio que nós precisamos tirar lições desses momentos, para que a gente possa pensar uma sociedade melhor, e isso tem que se começar, tem que se iniciar. E é a responsabilidade das pessoas públicas produzir ações, projetos e também implementá-los. Falar, elaborar é uma coisa, agora executar é que é o difícil. Mas a gente tem que ter a inteligência, a capacidade, a humildade de se agrupar com pessoas que pensam essas questões, elaborar projetos e executar esses projetos. Nada a curto prazo não se faz, mas se não der o primeiro passo, nós não vamos conseguir caminhar. Quais projetos, vereador, você destaca aqui dos seus mandatos, né? Que você pode destacar no nosso município? Já destaquei alguns durante a entrevista, e o outro também no mesmo sentido da segurança que você colocou, da questão da segurança escolar. É importante, claro, sempre a segurança, mas o ideal é que nós não precisássemos de segurança na sociedade de uma forma em geral, porque a sociedade estaria em harmonia. Porém, nós também pensamos na questão das mulheres, tem a possibilidade da parada do ônibus em local mais próximo onde a mulher reside, para evitar que ela tenha um percurso mais longo e nesse percurso ela possa estar mais exposta a riscos, né, que nós sabemos dos riscos que elas correm, principalmente dependendo do horário, ou muito cedo, porque tem mulheres que saem muito cedo para trabalhar, ou também já um certo horário avançado da noite. Então, no local mais próximo da sua residência, ela pode puxar lá o botão da campainha que o motorista de ônibus vai parar naquele local onde ela vai estar mais próximo da sua casa. Esse é um dos projetos que a gente entende extremamente importante e também eu sei que é complexo e foi
bastante debatido agora, recentemente na Câmara, um projeto que nós apresentamos junto com o professor André, a questão do passe livre para as pessoas com câncer, né? Na nossa caminhada, durante campanha, nós vimos pessoas, muitas vezes, vou até usar o termo, se deteriorando vivo, porque não tinha um passe de ônibus para ir tratar dessa doença tão difícil, né, de ser encarada, mas que é preciso, com base na fé e na ciência, encarar o câncer com muita determinação para poder derrotá-lo. Então nós vimos e vivemos essa situação. Eu vejo que é extremamente importante essa questão do passe livre para que a pessoa tenha a oportunidade de se deslocar para fazer o tratamento. Todas as doenças são importantes, mas esse câncer é muito danado. Então todas as vezes que nós conseguirmos implementar alguma ferramenta, alguma ação para que contribua, para que as pessoas que estejam passando por esse momento possam se tratar, é extremamente válido. João, é importante conhecer de perto a realidade dos moradores, até mesmo para produzir leis que possam, né, ter funcionamento na prática. Como que você vem mantendo esse contato com a população nos bairros? A palavra que eu mais gosto de usar é o acesso, né? Nós temos a nossa equipe de assessoria, temos o gabinete, estamos sempre abertos às pessoas e agora tem o telefone, né? Tem a história do WhatsApp, que diminui a distância e dá celeridade. Então nós estamos sempre à disposição, sempre que possível, visitando os bairros, recebendo as reivindicações, as indicações, tanto no gabinete como via telefone, e por meio dessas ações nós conseguimos distribuir os pedidos, as solicitações às secretarias e que na maioria das vezes, sendo possível, nós estamos sendo atendidos. Estamos sendo atendidos não o vereador João Rocha. Quando eu falo nós é no sentido de sociedade. Então a maioria daqueles pedidos que chegam, evidentemente que nós fazemos uma triagem e encaminhamos às secretarias e dessa forma eu creio que nós estamos mantendo uma boa interlocução com os bairros, e com os segmentos também, não seria só os bairros, com todos os segmentos. Eu acho que o papel fundamental de um vereador, que é o primeiro na cadeia, né, da escada política, é o vereador que está mais próximo da sociedade. Eu creio que nós temos que ter o entendimento da facilidade de acesso entre o parlamentar e o cidadão. E dessa forma nós estamos caminhando na nossa vida política, buscando sempre manter esse nível de relacionamento respeitoso e buscando fazer sempre o melhor. E como que você vem mantendo o papel de fiscalização, né, dentro do seu mandato? Então, aprovamos primeiro o orçamento, né? A lei orçamentária. A forma de você atuar é você ver acontecer na prática tudo aquilo que você votou quando esse projeto chegou na casa. Nós avaliamos as prestações de contas também do município, que é encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. E dessa forma nós temos condições de avaliar, de fiscalizar, de acompanhar. Eu gosto de usar o termo bastante acompanhar. Você tem que estar acompanhando, tem essa dinâmica de você estar se relacionando com os secretários, tem uma facilidade muito grande de diálogo e de relacionamento com os secretários municipais, por conta de que eles estão lá na ponta, executando tudo aquilo que a população pede, tudo aquilo não, mas na maioria das vezes o que é necessário para atender bem o cidadão, e nós temos caminhado juntos, executivo e legislativo, para que nós possamos estar bastante inteirados de tudo aquilo que vem acontecendo e se o executivo tem cumprido com todas as suas tarefas, com todas as suas obrigações, quer executiva, política e também financeira. Eu acredito que a reclamação maior, né, a maior reclamação da população seja talvez a questão da saúde pública, né? O que precisa ser feito para melhorar, né, esse setor aqui no nosso município, que é fundamental na vida de todos nós? Nós temos que entender também que as pessoas que chegam à unidade de saúde, elas chegam com sofrimento, tem algum desconforto, né? Pode ser uma simples dor de cabeça ou coisas mais complexas. Então eu entendo que o primeiro acolhimento é extremamente importante. Um acolhimento agradável e que a gente tem que ver o outro lado do balcão também, que são os trabalhadores da área da saúde,
que também são cidadãos, que também têm os seus problemas. Então, acho que esse relacionamento paciente e atendente, que é o primeiro que recebe, tem que ser bastante humanizado, né? Nós temos que melhorar as unidades de saúde no seu aspecto físico, que são unidades que já estão construídas há bastante tempo e que precisam ser reformadas, e isso já está acontecendo, essa recuperação. A questão dos médicos, os médicos que possam também estar recebendo os seus salários na medida que os outros servidores todos também precisam do seu reajuste salarial, mas que esse reajuste tem que ter o limite prudencial da folha, não pode estourar. Então é uma matemática que precisa ser feita e o executivo tem essa responsabilidade. Evidentemente que todo mundo quer ganhar mais um pouco, evidentemente, qual político que não gostaria de pagar um pouco mais aos servidores públicos? Todo mundo quer isso, mas entre o querer e o ser possível existe uma diferença muito grande. E também a questão de equipamentos, né, na área da saúde, a questão dos remédios disponibilizados às pessoas, essa questão de gestão. Então, uma gestão mais justa em termos dos recursos que são encaminhados para a saúde, mais bem ajustados, mais bem aplicados, e com esse lado humanizado, valorizando também o servidor, eu creio que nós podemos melhorar significativamente o atendimento da saúde na nossa cidade. Se bem que quanto mais você melhorar, e é assim que nós temos que trabalhar, com certeza maior também é a demanda, porque as pessoas vão sentindo cada vez mais confiança na saúde pública. Esse é o grande desafio, é fechar essa equação. Mas todo gestor, todo administrador tem que encarar desafios. E eu creio que a prefeita Adriane Lopes, ela tem coragem para isso, é uma pessoa extremamente determinada e bastante humilde, suficiente para ouvir, né? Ouvir sugestões juntamente com os secretários e fazer o melhor para a nossa cidade. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, o que a população pode esperar do seu trabalho agora para esses próximos 2 anos de mandato? Há muita determinação, muita vontade de fazer o melhor que eu posso. Juntar toda essa caminhada, essa experiência de vida, que já não são de poucos anos, para que a gente possa estar feliz naquilo que está fazendo, né? Você tem que gostar do que faz. Eu venho da área do esporte, como já começamos assim a nossa entrevista, extremamente competidor, adoro desafios e a cada dia, a cada mês, a cada ano, nós gostamos de enfrentar desafios. Então, por mais que nós tenhamos um mandato longevo, nós sempre estamos motivados a fazer aquilo que nós estamos pretendendo fazer da melhor maneira possível, com o maior empenho, lembrando sempre da nossa equipe. Quem não tem time, dificilmente trabalha sozinho. Então eu tenho uma equipe que tenho muito orgulho dos meus colegas de trabalho e também dos colegas de trabalho da Câmara de Vereadores, você e o time que está aqui, né? Cada um dentro do seu espaço tem procurado fazer o melhor. E é isso que nos motiva estar atuando junto ao serviço público. É importante amar aquilo que se compromete a fazer. Um ótimo trabalho para você, professor João Rocha, que a população só tem a ganhar com isso, tá certo? Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Obrigado, Dai. Um forte abraço a todos e vamos acreditar sempre que dias melhores, com certeza, eles vêm. Ficamos por aqui com mais um Vereadores em Foco. Acompanhe todas as notícias da Câmara de Vereadores pelo site ou pelas redes sociais e até a próxima.